Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Clarinha? Tudo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver sobre a Revolução Francesa, né? A partir da página 27 da apostila, tá? Na verdade não tem muito exercício, né? Exercícios aqui não tem muito, mas Revolução Francesa. Só para a gente fazer uma introduçãozinha, a Revolução Francesa, ela é importante nós estudarmos, porque ela marca, é um evento, né, no século XVIII, ela acaba marcando essa passagem, tá, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou seja, acontece, ela marca, né, é um marco nessa transição aí, tá, nessa passagem do período chamado Idade Moderna e do período da Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos vivendo, né? O período contemporâneo da história, tá? Isso que é importante e ela é um divisor de águas na história, no sentido, depois lá no segundo ano e terceiro ano do ensino médio nós vamos ver mais aprofundado, né? A Revolução Francesa. É importante por conta das transformações sociais, políticas, tá? Tá dentro dessas revoluções burguesas, naquele trabalho que eu pedi para vocês sobre as revoluções, ela é uma revolução considerada burguesa. É claro que tem participação popular também, mas ela é considerada uma revolução burguesa. Então ela vai transformar a sociedade francesa, né? E como consequência isso vai refletir no mundo todo, no sentido econômico, no sentido político, enfim, um fato, é uma revolução importante que é um divisor de águas aí na sociedade, tá? A partir da Revolução Francesa e marca o início de um novo período da história. Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês. Espera um pouquinho. Aí, a Revolução Francesa. Segundo o Luiz Edmundo, né, que é um historiador um historiador da Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi um evento de grande alcance na história, ultrapassando as fronteiras da França e produzindo um impacto profundo, não só na época dos acontecimentos, mas muito tempo depois. Então, segundo esse historiador, esse pesquisador da Revolução Francesa, foi um evento de grande alcance na história, ultrapassando as fronteiras, né? No sentido... Estão me ouvindo bem, pessoal? Pessoal? Sim. Sim. Tá que parou. Beleza. Então, lá, a Revolução Francesa foi um evento de grande alcance na história, ultrapassando as fronteiras da França, produzindo um impacto profundo não só na época dos acontecimentos, mas muito tempo depois. Então, isso mostra para nós que ela passou por né, a Revolução Francesa transformou a sociedade, não só na França, mas no resto do mundo, né? Acabou transformando aí no sentido político, no sentido econômico, social, enfim. É um evento importante, né? Um divisor de águas. Quando falamos em divisor de águas, significa uma coisa importante que aconteceu, que mudou, né? Mudou a sociedade, do ponto de vista histórico, tá? Podemos continuar? Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Sim. Então tá bom. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo colocar a tela todas aqui. Nunca consigo, mas não custa tentar, né? Porque tem muita janela no meu computador aberta, aí ele fica lento.
Vamos lá. Aí. Então, como que estava a sociedade francesa? Estão conseguindo ver bem esse esqueminha, pessoal? Sim. Tá bom. Eu estou tentando colocar a tela toda, mas não está indo. O primeiro estado, como que estava a sociedade francesa nesse período, século XVIII, antes da Revolução, né? Nós tínhamos a sociedade dividida em estamentos. Quando a gente fala que está dividida em estamentos, significa que tem vários grupos, né? Uma sociedade totalmente estamental. Primeiro estado, nós tínhamos lá o clero, a partir da página 27 na apostila, tá? Primeiro estado, nós tínhamos o clero, representado pela igreja, padres, bispos, enfim, né? Representava 1%, tá? De toda a sociedade francesa, o clero, que era o primeiro estado, tá? O segundo estado, representado pela nobreza, ou seja, a família do Luís XVI, né? Toda a corte, tá? Toda a família, no caso da Revolução Francesa, quem estava no poder era o Luís XVI. Então, o segundo estado era representado por uma nobreza, tá? Depois, o terceiro estado era representado pela burguesia, pelos camponeses, por aqueles menos privilegiados, tá? Aqueles menos privilegiados, né? Tinha a burguesia, depois os sans-culottes, que eram trabalhadores urbanos, tá? E aquelas camadas menos privilegiadas da sociedade francesa. Representavam 97% de toda a sociedade francesa. Então, vocês percebam que a burguesia, os camponeses, os sans-culottes, né? Faziam parte, aí representavam 97% da população, tá? Representavam 97% da população, ou seja, eram maioria, tá? Em sua maioria. Mas nós temos que entender o seguinte, o que levou a essa revolução, então? O povo ficou revoltado, né? Falei para vocês em outras aulas, e para ter uma revolta, para ter uma revolução, primeiro nós temos que ter uma revolta, o povo tem que estar revoltado. O que revoltava então esse povo, o povo francês nesse momento? Ah lá, aqui no esqueminha nós percebemos que terras, o primeiro e o segundo estado tinham que terras, cargos políticos, prestígios, né? Privilégios, isenção fiscal. O que significa isenção fiscal? Somente o primeiro e segundo estado não pagavam imposto. Isso significa que eles tinham isenção fiscal. Quem é que pagava imposto, então? O terceiro estado. Então, pessoal, essa configuração social aqui, na época da Revolução Francesa, é exatamente isso. O terceiro estado, ele acaba sustentando o primeiro e segundo estado, através do que está aqui embaixo, olha lá, obrigações e impostos, tá? Somente o terceiro estado pagava imposto. Toda essa hierarquia social que vocês estão vendo aqui, ó, essa pirâmide social, primeiro, segundo e terceiro estado, somente o terceiro estado pagava imposto. Então, é como se o terceiro estado sustentasse, através de impostos, o primeiro e o segundo estado. E isso vai gerar o quê? Vai gerar um conflito, gerar uma revolta. Daí, então, nós vamos ter a Revolução Francesa, tá? Isso que vai deixar o povo revoltado. As camadas menos privilegiadas pagavam imposto. E as camadas mais privilegiadas não pagavam impostos, tá? E isso vai gerar o quê? Gerar uma revolta na sociedade francesa. Isso que vai dar início ao processo de revolução, tá? Vai ser o fator principal que vai levar à Revolução Francesa no século XVIII. Até aí tudo bem, pessoal? Sim.
Beleza. Isso. Vamos lá. Temos 39 alunos. Sim. Tá bom. Agora foi. Aqui. Vamos entender esse esqueminha, então, aqui. Olha lá. Primeiro estado, representado pelo clero. Segundo estado, representado pela nobreza, toda a família do rei. E depois nós tínhamos o terceiro estado, que eram os trabalhadores públicos, né? Funcionários públicos, aí toda a burguesia. Eles pagavam alta tributação, tá? Só olhar aquele triângulozinho do lado aqui, deixa eu colocar aqui o ponteiro do mouse para ficar mais fácil vocês verem. Aqui. Alta tributação, né? E passaram por condições precárias, tá? A França também estava passando por uma crise, tá? Uma crise econômica muito grande nesse período, por conta uma crise seca também, né? Pouco se produzia na França, tá? Então, passa por um período de seca, pouca produção também, isso vai levar à crise, e somente essa questão do só o terceiro estado pagar imposto também vai gerar uma crise, né? É como se o terceiro estado estivesse sustentando os primeiro e segundo estado, tá? Então, o que vai aumentar ainda mais o primeiro e segundo estado se reuniram para tentar resolver a crise e aumentar os impostos. Ou seja, a França já estava em crise econômica. Se reúne, então, primeiro e segundo estado, aumentar os impostos. Isso vai aumentar ainda mais a revolta. Vocês estão entendendo que os franceses vão se revoltar ainda mais? O primeiro e segundo estado, eles não pagam imposto. E ainda com a crise, eles querem aumentar os impostos. E isso vai, né, elevar ainda mais o nível de revolta, né? O povo está revoltado com isso, tá? E isso que é o principal fator da Revolução Francesa. Ora, o povo revoltado, então, quando no ano 1789, onde que está estou mostrando aqui para vocês com o mouse, ó, 1789, no dia 14 de julho de 1789, o povo vai tomar a Bastilha. Tá? O que era a Bastilha? Mais à frente vou mostrar a imagem para vocês da Bastilha. Essa Bastilha era uma espécie de prisão, onde todos aqueles que eram contra a política do Luís XVI, né? Todos aqueles que eram contra a política do Luís XVI eram presos nessa prisão chamada Bastilha. Então essa Bastilha representava o poder do Luís XVI, o poder absoluto, né? Lembra que nós estamos no regime absolutista aí, tá bom? Não esqueçam disso aí. O Luís XVI ele era um rei absoluto. Então, o povo vai tomar a Bastilha. Pode aparecer aí também uma prova, por exemplo, tomada da Bastilha ou queda da Bastilha, mesma coisa, tá? Então, isso aí o nome não tem problema de mudar. Então, no dia 14 de julho de 1789 é tomada a Bastilha, ou seja, o povo invade a Bastilha, porque na Bastilha existiam muitos prisioneiros, né? Aqueles que eram contra o poder do Luís XVI, o poder absoluto, e também armas, tinha muitas armas nessa Bastilha. E o principal objetivo do povo era pegar as armas também que estavam nessa Bastilha. E essa Bastilha representava o poder do rei. Então, o que vai acontecer? O povo quer derrubar essa Bastilha, derrubando a Bastilha, o rei vai perder poder. Ou, pelo menos, perder parte do poder, tá? Então, a Revolução Francesa ela começa a partir de 1789, tá? Com a famosa tomada da Bastilha. A partir do momento que eles acontece a tomada da Bastilha, o que vai acontecer? O povo vai começar a revolução, então eles vão criar um calendário revolucionário. É importante a gente entender esse calendário revolucionário. Vão mudar o nome dos meses, tá? Vai mudar, fala Brumário, Termidor, né? Nomes, tá? Vão criar um calendário revolucionário. Olha lá, foi criado em setembro de 1793, seu marco inicial, né? Dia 23 de setembro de 1792 é composto de 12 meses e 30 dias.
tá? 12 meses tinha vários nomes, né? Brumário, Termidor, tá? Então, esses eram os nomes dos meses, né? Foi criado um calendário revolucionário. Então, nós temos que entender que depois dessa revolução, nós vamos ter uma divisão aí da burguesia entre girondinos e jacobinos, tá? Então, vocês não podem esquecer, pessoal, que nós temos jacobinos, pode até anotar aí, jacobinos. Nós temos, os jacobinos eram aqueles que faziam parte da baixa burguesia e eram mais radicais, tá? E tinha os girondinos, que eram a alta burguesia, eram os mais moderados, tá? Nesse período que os jacobinos chegam ao poder, é chamado de período do terror. Tá até na apostila, você pode dar uma lida depois. Período do terror, o período que os jacobinos chegaram ao poder. Depois dos jacobinos, vamos ter os girondinos no poder, tá? Ou seja, primeiro jacobinos, depois girondinos. Mas logo após, voltando lá na tomada da Bastilha, nós temos aqui embaixo, em 1791, Luís XVI decidiu fugir do país para juntar-se ao imperador austríaco, Leopoldo II. Surpreendido na fuga, já perto da fronteira, ele e a família real foram obrigados a voltar para Paris. Ou seja, um ano depois da tomada da Bastilha, o rei Luís XVI fugiu, mas ele foi capturado e quando o Luís XVI volta então para a França, ele é capturado e volta para a França, ele tem que cumprir a Constituição. Então, a partir de 1791, o rei começa então ter os poderes limitados, né? Ou seja, ele começa a cumprir uma Constituição, tá? Então, a França passa por uma experiência aí de uma monarquia constitucional, tá? Repetindo, então, para vocês entenderem. É tomada a Bastilha, a partir de 1789, começa a Revolução Francesa, e o rei, então, em 1791, o rei tem que assinar uma Constituição. Ou seja, a França passa a ser uma monarquia constitucional a partir daí. O rei agora tem que cumprir uma Constituição. É parecido com o caso da Inglaterra que nós vimos lá. A França passa a ser uma monarquia constitucional a partir de 1791. O rei, ele fala que vai cumprir, na verdade o rei não cumpre, tá? Ele não cumpre essa Constituição, então ele em 1793, ele é executado, tá? O rei é executado na guilhotina, nós vamos ver a imagem da guilhotina daqui a pouco. O rei, ele é capturado, ele volta para a França, ele fala então que vai cumprir essa Constituição, e na verdade não cumpre essa Constituição. Então ele vai ser executado pelos jacobinos, tá? Que entram no poder primeiro, depois da queda da Bastilha, são os jacobinos. Depois dos jacobinos, nós vamos ter então os girondinos no poder, tá? Não esqueça que depois da tomada da Bastilha vai se dividir. Lembra aquele terceiro estado que tem os burgueses? Então esses burgueses vão se dividir entre jacobinos e girondinos, tá? Só para repetir então, os jacobinos, eles são mais radicais, são os burgueses radicais, querem uma república, né? E fazem parte da baixa burguesia. Os girondinos são mais moderados e fazem parte da alta burguesia. Aqui, para a gente entender, os principais pensadores que influenciaram, né? O que influenciou a Revolução Francesa? O Iluminismo. Tá? Não esqueçam disso. O Iluminismo acabou influenciando de forma direta a Revolução Francesa. Os pensadores, John Locke, que nós já vimos, Montesquieu, o Voltaire, o Jean-Jacques Rousseau, esses pensadores que acabaram influenciando a Revolução Francesa. A Revolução Francesa totalmente influenciada pelo Iluminismo. Então, ou seja, a partir da queda da Bastilha, 1789, então nós vamos ter o início da Revolução Francesa. Tá? Vamos lá. Estão entendendo aí, pessoal?
Estão entendendo? Sim. Tá bom. Outra coisa importante, por que será então? Vamos lá. Eles se revoltaram, já entenderam por que estavam revoltados, né? Olha só, alguém já viu essa imagem aqui, em algum lugar? Alguém já viu essa imagem? Acho que já, não me lembro muito bem. Lembra do que se trata? Isso é a Casa Branca? Oi? Casa Branca, né? Não, parece, né? Parece, mas não é não. Esse Ah. parece, né? Lembra um pouquinho, né? Verdade, lembra mesmo. Mas essa imagem é do Palácio de Versalhes, está na França. Então, pessoal, enquanto o segundo estado, né, que era representado pela nobreza, naquela época, século XVIII, ou seja, o segundo estado, que era representado pela nobreza, eles ostentavam nesse Palácio de Versalhes, nesse grande palácio que existe ainda, até hoje tem esse Palácio de Versalhes, que ele é um pouquinho, se vocês podem pesquisar, ele é um pouquinho separado de Paris, né? Ele não é no centro de Paris, ele é retirado um pouquinho da cidade de Paris. Toda essa ostentação que existia, esse luxo da nobreza dentro do Palácio de Versalhes, que o Palácio de Versalhes não foi construído pelo Luís XVI, ele foi construído pelo Luís XIV, né? Nós já vimos sobre isso. O apogeu do absolutismo na França se dá com o Luís XIV, chamado Rei Sol, né? Nós vimos lá atrás, nas outras aulas, né? Então foi o Luís XIV que construiu esse palácio, o Palácio de Versalhes. E toda essa ostentação, todo aquele luxo que existia, que a nobreza, a família real, sobretudo a família do Luís XVI vivia dentro desse palácio, era sustentado pelos impostos do terceiro estado, tá? Terceiro estado, da nobreza, dos sans-culottes, né, os funcionários públicos, aquelas camadas menos privilegiadas que pagavam impostos, mas viviam numa situação precária. Enquanto que o segundo estado, que vivia dentro desse palácio, a nobreza e o clero, né? O clero, existiam igrejas luxuosas na França, e no caso da nobreza, esse Palácio de Versalhes, que era a sede da família real, era sustentado pelo terceiro estado. Todo aquele luxo que tinha dentro desse palácio era sustentado somente pelo terceiro estado, pelos impostos. Somente o terceiro estado pagava impostos. Lembra que o primeiro e o segundo não pagavam impostos. Ou seja, o terceiro estado tinha que pagar imposto para a igreja, porque a França ainda estava no sistema semi-feudal, o terceiro estado pagando imposto para a nobreza e também para a igreja, que o primeiro estado era clero, segundo a nobreza, e somente o terceiro estado pagava imposto. Então a população vai se revoltar aí. Esse é o Palácio de Versalhes. Tá? Ou seja, a população começa a se revoltar, né? Paga imposto sustentando o primeiro e segundo estado. Aí não, né? Em relação à tomada da Bastilha, vai aparecer para vocês aí. Aqui nós temos uma charge, né? Deixa eu ler para vocês aqui. La França, 5 de outubro de 1709, milhares de mulheres de Paris marcham para o Palácio de Versalhes. Aí tem uma charge aqui, o rei falando assim, estão vindo para lavar as roupas do rei, né? E uma charge. Mas, na verdade, foram para depois a gente ver aqui que eles foram capturar o rei, né? Em 1793, tá, que o rei foi decapitado. Luís XVI foi decapitado pelos jacobinos. Mas aqui é uma charge porque teve também participação das mulheres na questão da Revolução Francesa. Teve uma forte participação das mulheres aí. Essa charge mostra isso, né? Aqui apenas uma charge, mas também teve participação das mulheres na questão da Revolução Francesa. Pouco se fala isso, né? Mas teve uma forte participação das mulheres também na tomada da Bastilha e depois no processo revolucionário todo. Ó. A Revolução Francesa dura 10 anos. Vai desde 1789 até 1799, quando Napoleão Bonaparte entra no poder. Tá? Então, nós temos ali um período de 10 anos de revolução. Só para repetir, então, da primeira
na chamada fase do terror, os jacobinos que estão no poder. Depois dos jacobinos, quem entra no poder são os girondinos. Tá? Lembrando que nesse período chamado, esse período que os jacobinos e Ô, os professor, girondinos estão... Oi? eles queriam a cabeça do rei? Isso, exatamente, né? Ah, Tudo que eles mais queriam era isso, né? A cabeça do rei, exatamente. a guardar de enfeite, né? Tá? Isso aí. Então aqui essa charge mostra aí as mulheres participando, que de fato tá aqui só uma charge, mas as mulheres participaram, teve uma participação muito forte aí no processo revolucionário. Pessoal, assim que eles tomam a Bastilha, aqui do lado direito é a Bastilha, essa prisão, é um castelo, uma fortificação, né? Aqui tem a imagem deles tomando a Bastilha, ou seja, é uma prisão, é onde o rei, igual eu falei para vocês, alguns opositores, aqueles que não concordavam com a política do rei, eram presos de forma arbitrária. O que é preso de forma arbitrária? Ou seja, sem julgamento, né? Prende a pessoa, não julga, não vai a julgamento, prende direto. Então, o objetivo da população francesa era tomar a Bastilha, ou seja, derrubar a Bastilha, e foi o que fizeram mesmo, derrubaram a Bastilha embaixo. A partir daí o rei percebeu que não se tratava de uma revolta, tratava-se de uma revolução de fato. Essa prisão chamada de Bastilha representava o poder do rei absoluto. E quando a população derruba essa Bastilha, né, dessa prisão, o rei percebe que os caras não estão por brincadeira, né? Eles estão ali para fazer uma revolução de fato. E as mulheres acabam participando de forma, né, tem uma participação bastante efetiva em relação a isso. A partir do momento que tem a queda da Bastilha, em 1789, é instituída na França a famosa Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Tá? Inspirada, essa declaração é inspirada no Iluminismo. Né? Então, a famosa frase da Revolução Francesa, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Esse é o lema da Revolução Francesa. Aqui é uma imagem, vocês conseguem ler o que está escrito aqui embaixo? Nessa imagem da guilhotina? Eu estou com o mouse aqui, o que está escrito aqui embaixo? Maria Antoniette. Isso, Marie Antoniette, né? Ou seja, Maria Antonieta, que é a mulher do Luís XVI, que ela também não pouparam ela, não. Ela também foi para a guilhotina, né? Ou seja, quem foi executado? O Luís XVI e também a Maria Antonieta, tá? Então, essa é uma imagem aí da guilhotina. Como que era a guilhotina? Colocava a cabeça da pessoa aqui, né? E soltava a corda e já sabe o que acontecia, né? Então, é exatamente isso que era feito, que era executado. Quando falamos em execução do Luís XVI, em 1793, ele foi executado pelos jacobinos, tá? Pessoal, nós temos que entender que a fase que os jacobinos estavam no poder é tido como fase do terror, tá? Muita gente era executada, ou seja, nem todo francês, pessoal, eram a favor da revolução, tá? Então, aqueles que eram contra a revolução eram executados, tá? Ou seja, tem um cara chamado Robespierre, né? Que ele era o líder dos jacobinos. Então, aquele que fosse contra a revolução, né? Nem todo francês era a favor da revolução. Alguns franceses eram a favor da monarquia. Tá? Aqueles que eram a favor da monarquia, o Robespierre mandava executar. E era executado aqui nessa guilhotina, nessa lâmina aqui, ó. Colocava a cabeça da pessoa aqui, né? E era executado. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, a Revolução Francesa ela foi influenciada totalmente pelos iluministas, né? Pelo pensamento iluminista, tá? Os pensadores iluministas. Essa revolução marca, então, o início da idade, o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, tá? Pessoal, tranquilo até aí, pessoal? Sim. Entenderam alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo, né? Deixa eu voltar aqui para eu ficar vendo o horário aqui. Tá. Aqui na apostila, deixa eu pegar a apostila aqui.
essa imagem que está aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar a tela toda. Tá. Essa imagem que está aqui, ó, vai mostrar aí para vocês, espera um pouquinho. Aí, essa imagem está na apostila, tá? A apostila está um pouquinho diferente, mas na verdade é a mesma imagem, só que aqui que eu estou mostrando para vocês, ela está em um ângulo diferente, tá? Então, página 29, 29. Página 29 e a página 32, tá? Em relação aos exercícios e a questão dos TCs, eu passei para vocês na última aula, TC 5, né? É isso? TC 5. Então agora vocês podem fazer o TC 6. Em relação aos exercícios de TC, presta bem atenção. Vocês vão fazendo exercícios, tá? Quando eu resolver, eu não vou, se toda vez que vocês fizerem exercício e me mandarem, por exemplo, vou fazer esse hoje, aí tira uma foto, me manda por e-mail, né? Aí vai ser muito trabalhoso para vocês, tá? E minha caixa de e-mail vai ficar lotada também, não vou vencer, né? Porque eu dou aula desde o 6º ano até o 3º ano, imagina, mas vai ficar muita coisa, eu não vou conseguir vencer de ler todos os e-mails, tá? Então, assim, vocês vão fazendo os exercícios, os TCs, anote aí os exercícios e os TCs que é para fazer. Quando eu for pedir para vocês esse exercício, eu falo, pessoal, tal dia me mandem os exercícios, os TCs e os TCs que vocês fizeram. Aí vocês tiram foto da apostila e anexam no e-mail. Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Sim. Beleza. Sabe por quê? Vocês estão muito quietos demais, aí acaba... Eu acho que caiu aqui, beleza. Mas tá bom. Fica quieto mesmo. Mas quem quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Só quando estiver explicando, só chegar e falar, professor. Bom? Então, pessoal, assim fica mais fácil para eu controlar também aqui, tá? Porque senão fica muita coisa na caixa de e-mail, vai congestionar minha caixa de e-mail lá. Eu tenho pouco espaço na minha caixa de e-mail, tá? Então, fica muita coisa. Então, por exemplo, pessoal, segunda-feira que vem é dia 13, né? Vamos supor, pessoal, dia 13 vocês me mandam os exercícios. Aí quando eu falo assim, vocês me mandam exercícios, vocês já sabem que é os TCs e os exercícios que nós fizemos, tá bom? Por exemplo, aí eu falo até a página tal, os exercícios da página tal até a página tal e o TC tal, tá bom? Aí eu estipulo uma data para vocês enviarem no meu e-mail, porque se todo dia eu pedir, né, vai ficar muita coisa para vocês fazerem e também muita coisa para eu fazer, para eu vir aqui. Tranquilo, pessoal? Sim. Tá. Então, anote aí, tá? Página 29, que nós temos ali uma descrição da imagem, né? Essa mesma imagem que está aparecendo para vocês, tem na apostila também. Ou seja, você vê a descrição de cada elemento da imagem e depois significado dos elementos da imagem. Ou seja, uma leitura aí como que estava a configuração da Revolução Francesa, né? Descrição da imagem, de cada elemento da imagem. Quantas pessoas tem naquela imagem? Essa imagem aí, da página 29? 3. 3 pessoas. Então, você já tem uma noção mais ou menos dessas 3 pessoas. O que essas 3 pessoas representam? Um meio que representa o escravo, que é o senhor que está carregando os outros 2. Aí, acho que a pessoa de azul representa... alguém meio que de poder, porque ele está sendo carregado. Sim. E o outro também, mas meio que um acompanhante dele.
Isso. Então, essas 3 pessoas representam aqueles 3 estados que nós vimos lá, né? Lembra do primeiro, segundo e terceiro estado? Então, essas 3 pessoas representam. Então, aqui nesse quadro, na página 29, vocês vão fazer o quê? A descrição de cada elemento da imagem, tá? Descrição. O que é descrição? Vamos falar o que cada imagem está fazendo, cada pessoa está fazendo. Descrever a imagem, beleza. Agora, aqui na segunda parte, no outro quadro, ainda na página 29, o significado de cada elemento. O que significa esse carinha aqui que tá, ele tá com um chapéu ali, né? O que significa? Que tá com uma roupa meio vermelha e tal, né? Uma roupa de nobre, né? Vocês, significa nobreza, né? Então, esse carinha aqui que tá com uma roupa azul, o que ele representa? E aquele último, né? Esse último, ele tá carregando os 2 nas costas, não tá? Star. O que tá ele tá com uma enxada na mão, né? Ele tá carregando os 2 nas costas. Então, o significado de cada elemento. São 3 elementos, 3 pessoas, tá? Na segunda parte, vocês vão colocar o quê? O que significa cada elemento, cada pessoa, o que representa cada pessoa nessa charge. Beleza, pessoal? Ok. Vamos fazer. Aí, vamos lá na página 32. Tem a atividade em casa, né? Na mesma página, tá? Na página 32, nós temos ali, desde logo, tá? A partir de tudo que você estudou, a partir de tudo que você estudou, discutiu em classe, aponta o interesse de cada grupo social envolvido no evento iniciado em 1789. Então, está falando da Revolução Francesa. A burguesia, os interesses da burguesia, vocês vão colocar aí, ó, os interesses da burguesia, os interesses dos camponeses, tá? E os sans-culottes. Tá? Ou seja, quem representava a burguesia? Os interesses estão aqui embaixo, que é mais fácil de entender. Mas nessa parte, onde está a burguesia, camponeses e sans-culottes, vocês vão colocar aqui. Que grupo era a burguesia? Qual grupo que representava a burguesia? Os camponeses, né? O que queriam em relação à Revolução? Os sans-culottes, o que eles queriam? Esses três grupos aqui, deixa eu perguntar para vocês, os burgueses, os camponeses e os sans-culottes, eles representavam qual estado? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Isso, muito bem, né? Terceiro estado, tá? Então, eles tinham interesse, os maiores interessados na Revolução. Os burgueses são os maiores interessados na Revolução, né? Burgueses, camponeses, sans-culottes faziam parte do terceiro estado. Eles pagavam impostos ou não? Pagavam. Pessoal, eles pagavam. Os únicos, né? Somente o terceiro estado. Então, aqui na página 32, tá? Página 32, vocês vão fazer lá, Revolução Inglesa, Revolução Francesa. Vamos deixar então essa página 32, nós fazemos na próxima aula juntos, tá? Então, só façam aqui essas três questões em cima, tá bom? A última tá quase 2 minutos para acabar a aula. Então, aqui, esse quadro da página 32, nós fazemos juntos para ficar mais fácil de entender. E os exercícios, tá? Esse exercício da página 32, vocês fazem o exercício da página 29 e 32. O quadro da página 32, nós fazemos juntos na próxima aula. Tá bom? Notaram aí que para fazer, pessoal? Sim. E o TC6 também, anota aí. TC6, tá? Façam também o TC6. Então, vamos lá. Página 29 para fazer. Página 32 e o TC6.